Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Vamos falar de 3 assuntos importantes nesta segunda-feira no Corinthians. O primeiro deles é que o zagueiro Murilo não joga mais pelo Timão, foi liberado oficialmente para assinar com o Nottingham Forest da Inglaterra. E também na Inglaterra veio a proposta, né? Da Inglaterra veio a proposta pelo Yuri Alberto, atacante de 22 anos, mas o Corinthians pelo menos de imediato recusou a oferta, mas isso não significa que o jogador não seja negociado. E para finalizar, vamos falar sobre o Renato Augusto. Vai viajar com a delegação, foi relacionado para a partida contra o Estudiantes, mas não está 100% fisicamente, não. Existe até o risco de não aguentar os 90 minutos. Eu conto tudo isso para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, 28 de agosto. E o primeiro assunto aqui é sobre a liberação do zagueiro Murilo, que está partindo para a Inglaterra para assinar com o Nottingham Forest. É oficial, o Corinthians já liberou o jogador, o Corinthians aceitou a proposta de 13 milhões de euros pelo jogador e termina essa novela. Ele não foi nem relacionado para o jogo contra o Estudiantes amanhã, lá na Argentina, portanto, se despede do Corinthians e já parte aí para a Inglaterra para assinar, fazer exames médicos e assinar com o Nottingham. Então, Murilo fez 27 partidas apenas pelo Corinthians, esse ano disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, subiu para o profissional, agarrou a oportunidade que teve e agora segue aí a sua carreira no futebol inglês, vai disputar a Premier League. Claro que o Corinthians tem questões de zagueiro, né? O Gil tem contrato só até o final do ano, o Bruno Mendes não sabe se renova, o Lucas Veríssimo é emprestado até o meio do ano que vem. Quer dizer, o único zagueiro da casa mesmo é o Caetano, né? Que ainda tem um contrato um pouco mais extenso aí. Então, o Corinthians, para esse final de temporada, vai com o Gil, com o Bruno Mendes, o Caetano e o Lucas Veríssimo. Portanto, Murilo é jogador do Nottingham Forest, agora de forma oficial, de maneira pública, o clube admitiu, o clube reconheceu e liberou o jogador. Portanto, Murilo agora é atleta da Premier League, vai disputar o futebol inglês. Fim de novela. O que você achou desse desfecho aí do Murilo? Vocês gostaram do valor? Vocês acharam que foi barato, foi caro, que tá bom? É a maior venda, tá, gente, de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Tá? A maior era do Breno, do São Paulo, que foi vendido por 12 milhões de euros, e o Murilo agora por 13 milhões de euros. Ainda tem aquela questão de metas atingidas lá, de metas por produtividade, né? Se ele for convocado para a seleção, se ele atingir determinado número de jogos, o Corinthians recebe aí mais uma bonificação em cima desse valor de 13 milhões de euros. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, continuando na Inglaterra, gente, vamos falar agora sobre Yuri Alberto. Veio a notícia de que o diretor técnico do West Ham veio ao Brasil, isso segundo a Sky Sports, né, TV britânica, com a proposta para levar o Yuri Alberto. E foi apresentada essa proposta oficial. Uma oferta de 18 milhões de euros, próximo ali dos 95 milhões de reais, pelos direitos econômicos do jogador, por parte dos direitos econômicos do jogador. Lembrando, o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, certo? Naquela negociação que envolveu Robert Renan, Queiroz, Ivan, Mantuan, enfim, meio time. O Corinthians de imediato recusou a proposta. O Corinthians pensa em algo em torno de 25 milhões de euros para liberar o jogador. O Yuri quer jogar fora do país, ele quer jogar na Inglaterra. A família do Yuri e o staff do Yuri
acham interessante ele jogar na Inglaterra, mas vão respeitar a decisão do Corinthians. Tanto que o Yuri Alberto foi relacionado para o jogo contra o Estudiantes. Ele viaja para a Argentina. Bom, a proposta do West Ham, 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Zenit tem 50%, o Corinthians 50%. O Zenit cederia 30%, o Corinthians 30%. E cada clube ficaria com 20% ainda dos direitos econômicos do jogador. Neste momento, a proposta foi rechaçada pelo Corinthians, mas o West Ham não descarta a possibilidade. Claro que toda proposta inicial, você nunca manda o teu valor lá em cima, você manda um valor mais lá embaixo. Não aceitou, vou subir um pouco. Aí o Corinthians faz uma contraproposta, eles mandam um outro valor. Então, a negociação, ela não é que ela está desfeita, ela não foi aceita, ela não encerrou. Tá? O West Ham poderá fazer uma nova proposta para o Corinthians para ter o Yuri Alberto. Então, não imaginem que essa situação está encerrada. O West Ham tem até o dia 1º de setembro, e claro que tem que ser um pouquinho antes, né? Uns 2 dias antes ali, por questões burocráticas, porque é o fechamento da janela de transferências lá na Inglaterra. Então, ainda tem tempo útil para isso, claro. O West Ham vai dar aquela estudada, vamos subir um pouquinho, vamos ver se o Corinthians aceita. O Corinthians vai refazer aí a sua contraproposta e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, inicialmente, a proposta foi recusada, não foi aceita, mas ela não está descartada. Então, segue aí esta possibilidade do Yuri Alberto deixar o Corinthians ainda nesta janela de transferências. Quero saber a sua opinião com relação a isso. O valor, 18 milhões de euros. É um bom valor? Não é? O que você pensa? Se a gente considerar 18 milhões de euros, como é 30% para cada time, faz a conta direitinho aí. Né? Não seria só para o Corinthians esse dinheiro, né? Teria que dividir com o Zenit. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E para a gente finalizar o vídeo desta tarde, vamos falar sobre o jogo de amanhã. O Corinthians finalizou na manhã desta segunda-feira os preparativos para o jogo contra o Estudiantes. E deixa eu até colocar aqui na tela para você a lista dos jogadores relacionados para este jogo lá na Argentina, partida que vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Espera aí que eu estou colocando aqui na tela para você. Aqui, agora vamos colocar aqui os relacionados. Aqui a gente põe ao vivo. Vamos embora. É ao vivo, é gravado, é sempre do mesmo jeito. Vamos embora. Colocar na tela para você quem foi relacionado, tá? Os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Os zagueiros Bruno Mendes, Caetano, Gil e Lucas Veríssimo. Laterais Fábio Santos, Léo Maná e Matheus Bidu. Os volantes Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Maicon. Os meias Guilherme Biro, Juliano, Matheus Araújo, Matias Rojas, Juan Oliveira e Renato Augusto. E os atacantes Gustavo Silva, Felipe Augusto, Giovani, Pedro Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá? Estes são os jogadores relacionados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Renato Augusto, a informação que se tem é que ele não está 100% bem fisicamente. Ele vai para o jogo, ele vai para a viagem, mas a chance do Renato jogar pelo menos os 90 minutos é mínima, é muito pequena, pode ser até que aguente. Mas o próprio departamento de fisiologia do Corinthians recomenda cautela com o jogador, recomenda cautela com ele por questões físicas, tá? E claro que é uma notícia que até surpreendeu um pouco ali a comissão técnica, que esperava ou espera contar com o Renato durante os 90 minutos. A tendência é isso. O Renato é um jogador importantíssimo dentro do clube, principalmente em uma decisão. Mas fica uma preocupação para o jogo de amanhã. Renato não está 100% fisicamente. Vai, viaja, pode começar jogando, mas a tendência é que a comissão técnica tome alguns cuidados para que o Renato não corra um risco de sofrer uma lesão.
Quero saber a sua opinião. Às 9 da noite eu volto com o 12 em Campo aqui, com a nossa live. E se você gostou do conteúdo, eu te peço a gentileza, deixa o like. Se você for novo, se inscreva no canal e a gente se vê mais tarde. Grande abraço a todos, ótimo final de tarde. Tchau, tchau.